Amém, amém. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês, poder estar tendo um tempinho com o Jones e a Ju. Sou amigo do Jones desde quando a gente era do tamanho da Isabel, do Isaac. Deus nos deu esse presente de poder crescer junto, aprender a amar Jesus junto, servir a igreja junto. E hoje estou aqui com quase 40 anos, poder ver como o Senhor tem permitido a gente viver tantos anos depois, mais de 20 anos depois, 30 anos depois, quando a gente se conheceu, poder estar aqui amando Jesus ainda, servindo o Senhor ainda, com a mesma empolgação de quando a gente se reunia na sala da minha mãe para fazer vigília na sexta-feira à noite, que na verdade era desculpa para comer a comida da minha mãe, e ali naquelas vigílias Deus pegou nós, e Deus estragou a gente para qualquer outra coisa, e a gente só serve para amar Jesus agora. E é uma alegria poder estar aqui, conhecendo esse espaço novo. A última vez que eu vim aqui ainda não estava aqui, conhecendo tanta gente nova. Que alegria saber o que Deus está fazendo aqui. Você consegue sentir a presença de Deus? Deus está fazendo algo precioso aqui no meio de vocês. Eu nem estou falando dessa noite, eu estou falando do que Deus está fazendo no meio dessa igreja, aquilo que Ele tem derramado sobre vocês. Algo precioso acontecendo aqui. Como o Jones falou, meu nome é Shalom, e se você está em dúvida se meu nome é Shalom mesmo ou não, meu nome é Shalom, na certidão de nascimento. Algumas pessoas perguntam se é nome artístico, eu falo, se fosse eu ia escolher o melhor, né? Algumas outras pessoas perguntam se eu tenho alguma descendência judaica, hebraica, eu falo, tenho nada. Na verdade, minha descendência é finlandesa. O pai do meu pai veio da Finlândia para o Brasil. E meu pai, quando teve um menino, o sonho dele era colocar um nome em hebraico no filho. E ele começou a pesquisar palavras em hebraico, e foi olhando palavras, várias. E de repente ele encontrou a palavra Shalom, ele gostou da fonética da palavra, gostou do significado da palavra. Então eu nasci, Shalom, eis-me aqui, é isso aí. Não tem nenhum outro significado especial, é só isso aí. Mas a gente está há 5 anos ali em Floripa. Estou casado com a mulher mais linda do mundo há 11 anos. Há 2 anos e 7 meses Deus nos deu a Ema de presente. E a gente tem vivido algo precioso aqui em Florianópolis. E é uma alegria poder estar aqui com vocês essa noite. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Desculpa a galera que lê Bíblia no celular, mas eu ainda sou da velha guarda de andar com Bíblia de papel. Eu tenho a Bíblia no celular para um imprevisto, mas eu gosto da Bíblia de papel. Vocês me desculpem a minha voz, vocês já devem ter percebido o louvor. Estou brigando há 2 semanas com a gripe que não quer me largar de jeito nenhum. Ela se apaixonou por mim, não tem jeito de me largar. Estou todo trancado aqui, então fica com a voz rouca, seco tudo. E já estou alguns dias, essa semana tive algumas reuniões, ministrações, cantei algumas vezes, e nisso a voz foi se perdendo, até que tá desse jeito aqui. Antes de vir para cá, já falei com o médico, ele já mandou as receitas, já vou sair daqui para tomar algumas coisas, ver se melhora essa semana. Então você me perdoa se minha voz deu umas bagunçadas aqui, só para você saber o porquê que ela está assim. Abre sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento. Eu quero ler alguns versículos com você. A gente vai começar no capítulo 31 de Êxodo. Eu quero olhar para alguns versículos dessa mesma história, dessa mesma narrativa. Êxodo 31, versículo 18. Só para você entender que história é essa. Moisés sobe do monte, fica 40 dias em jejum, a presença de Deus desce, encontra ele ali, e então, ao final desse processo,
Deus entrega na mão de Moisés as duas tábuas da aliança. E eu quero ler com você alguns pontos dessa história do que acontece depois que Moisés desce da montanha. Êxodo 31, verso 18 diz assim: E quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, então Deus deu a ele duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32, Moisés então desce do monte, com essas tábuas na mão, e quando ele chega lá embaixo, ele encontra o povo, e o povo tinha construído um bezerro de ouro, e o povo estava adorando aquele bezerro de ouro. Então o versículo 19 nos diz assim: Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo, para que você o levasse a tão grande pecado? Capítulo 34, versículo 1, nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Talhe duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas eu escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, e nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Amém? Como trazer à memória aquilo que me dá esperança, se eu não registrei as palavras de esperança na minha memória? Como eu posso trazer à minha memória o que me dá esperança, se eu não gravei essas palavras de esperança na minha memória? Quando a gente olha para Êxodo 31 nos mostra Moisés recebendo de Deus essas duas tábuas de pedra, que a Bíblia chama de tábuas da aliança, ou tábuas da lei. E essas tábuas, elas carregavam nelas a lei de Deus escrita. E obviamente essas tábuas, elas representavam para o povo a lei, o direcionamento de Deus, de uma forma geral, era uma palavra de Deus para todo mundo. Mas aquelas tábuas também representavam, em um certo aspecto, uma palavra pessoal de Deus para Moisés. Porque essa direção que Deus estava dando para o povo, esse alinhamento, essa forma de caminhar que Deus estava dando para o povo por meio da lei, isso seria ensinado, direcionado ao povo por meio de quem? Do homem que Deus levantou para liderar aquele povo, que era Moisés. Então, por mais que aquelas duas tábuas simbolizavam a lei de Deus para todo mundo, aquelas duas tábuas também carregavam um aspecto de uma palavra pessoal de Deus para Moisés. Como se Deus estivesse dizendo para Moisés: eu escolhi você, eu levantei você para liderar o povo, e eu estou dando uma palavra diretiva para você, como o líder que eu levantei para esse povo. Eu estou dando uma palavra, Moisés, que vai direcionar seus passos, que vai encorajar seu coração. Eu estou dando visão aos seus olhos de como você deve liderar esse povo e para onde você deve liderar. Então, as tábuas representavam uma palavra geral, mas elas carregavam um aspecto pessoal para Moisés. Amém? Está claro até aqui? Da mesma forma que Moisés recebeu, não só aqui, em outros momentos também, Moisés recebeu palavras específicas de Deus. É fato que Deus também libera palavras dele sobre a minha e a sua vida. Você crê nisso? Deus continua liberando as suas palavras. E talvez você está pensando: mas pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus? É óbvio que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui, todas as vezes que nós lemos, é Deus falando com a gente.
Mas nessa noite eu não quero me ater a esse aspecto, eu quero me ater àquelas palavras específicas e pessoais que Deus compartilha com cada um de nós. Que obviamente, toda palavra que Deus der a você, é uma palavra que vai estar contida dentro da Bíblia. Deus não vai falar nada com você que seja contrário à palavra. Mas é fato que Deus continua liberando sonhos, palavras, direcionamentos, decretos, de maneira pessoal para cada um de nós, à medida em que nós caminhamos. Sim ou não? Talvez o fato de você estar aqui hoje é uma obediência a uma palavra que Deus te deu. Talvez o fato de você congregar nessa igreja hoje é uma obediência a uma palavra que Deus te deu. É fato que muitos de nós estamos onde estamos, vivendo da forma que estamos vivendo, partilhando da companhia de pessoas que estamos partilhando, porque nós temos caminhado em obediência debaixo de palavras que Deus tem nos dado. Conversávamos hoje à tarde na casa do Jones e da Ju, e nós 4 na mesa falando o seguinte: nós não moramos onde moramos porque era o lugar que a gente queria morar. Eu nunca quis ir embora de Laranjeiras. Jones e a Ju falaram a mesma coisa. Eu nunca sonhei em ir embora de Laranjeiras. Mas teve um dia que Deus deu uma palavra pessoal e falou: Jones, Ju, eu tenho um plano para vocês lá em Itajaí. E essa palavra dirigiu os passos e a decisão deles para cá. Assim como Deus tem feito com muitos de nós aqui. E quando a gente olha para a Bíblia, e a gente vê Deus falando com homens, mulheres, ao longo da narrativa bíblica, a gente percebe como palavras de Deus são poderosas. A gente percebe que palavras de Deus são criativas, palavras de Deus são diretivas, palavras de Deus são vida para o nosso homem interior, palavras de Deus são cura para a nossa alma, são ânimo e renovo para o nosso interior. A palavra de Deus é o coração de Deus sendo derramado sobre nós. E palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra dele sobre a minha e a sua vida, isso é algo tão importante, isso é algo tão pontual, isso é algo tão definitivo nas nossas vidas, que por diversas vezes você vai ver Deus orientando o povo a escrever o que Deus falou, a registrar o que Deus falou. Você tem vários exemplos disso. Êxodo capítulo 34, versículo 27, Abacuque, capítulo 2, versículo 2, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8 e 9, são todos textos que você vê Deus dando essa orientação, como quem diz: eu quero falar com vocês, mas quando eu falar com vocês, escrevam, registrem, anotem o que eu disse. E eu creio que escrever sempre foi um pedido de Deus, sempre foi uma ordem de Deus, porque se a gente pensar, escrever é uma forma de ancorar a nossa esperança. Porque Lamentações capítulo 3, versículo 21, é o texto que nos diz que a gente deve trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Agora, de novo, eu pergunto o que eu perguntei no começo para você: como eu posso trazer à minha memória o que me dá esperança, se eu não registrei as palavras de esperança na minha memória? Aonde eu vou encontrar a palavra que Deus me deu, se eu não registrei ela, se eu não escrevi ela, se eu não anotei, eu não tenho para onde correr? A gente precisa admitir uma coisa: a nossa memória muitas vezes nos prega peças, sim ou não? Você já teve a certeza que tinha alguma coisa que você precisava, que estava guardado num lugar na sua casa, e quando você precisou, você foi naquele lugar procurar e você descobriu que não estava lá? Já passou por isso? A nossa memória, ela engana a gente. A nossa memória prega peças na gente. E muitas vezes, quando nós estamos precisando ser renovados na nossa esperança, muitas vezes nós não temos ancorado na nossa memória uma palavra, uma direção, algo que Deus falou com a gente lá atrás, anos atrás, meses atrás, que a gente pode encontrar e nos dar esperança. A gente até se lembra que houve um dia que Deus falou com a gente até se lembra da experiência daquele dia, a gente se lembra que a gente chorou, que a gente foi encorajado, a gente lembra que a gente saiu dali animado, sonhando, Deus tinha falado com a gente,
Só que muitas vezes a gente não consegue lembrar dos detalhes do que Deus falou. A gente se lembra que teve um dia que Deus falou, mas às vezes a gente não se lembra exatamente o que Deus falou. E às vezes a gente tenta correr para os nossos cadernos, tentar encontrar se por acaso a gente escreveu o que Deus falou em algum lugar. E muitas vezes é isso que acontece, a gente tenta encontrar uma palavra de esperança, só que muitas vezes a gente não encontra, porque essa palavra não foi registrada. É interessante porque Moisés, ele está lá diante do Senhor, 40 dias, ouvindo Deus falar com ele face a face. A boca do Senhor ministrando o coração de Moisés. E quando Deus entrega aquelas 2 tábuas de pedra na mão de Moisés, muito mais do que representar a imutabilidade da palavra, que é uma das simbologias daquelas pedras, era como se Deus estivesse deixando um recado para Moisés. Era como se Deus estivesse deixando um lembrete para Moisés. Como se Deus falasse para Moisés o seguinte: Moisés, eu escrevi a nossa conversa dos últimos 40 dias aqui nessa tábua. Esses 40 dias foram sobrenaturais, Moisés. Eu sei que o seu coração está empolgadíssimo com o que a gente conversou aqui. Eu sei que você está animado, eu sei que você está sonhando, eu sei que você está encorajado para descer daqui e viver aquilo que eu te falei para viver. Mas Moisés, eu deixei registrado aqui a nossa conversa, exatamente para que no dia mau, no dia ruim, no dia difícil, você tenha para onde voltar, meditar nessa palavra dia e noite, Moisés, e manter a esperança do seu coração acesa, se lembrando daquele encontro e do que eu falei para você, e daquilo que eu te pedi para caminhar e fazer. Deus entrega aquelas tábuas como um memorial ao coração de Moisés. Então Moisés pega aquelas 2 tábuas, ele desce do monte, carregando aquelas 2 tábuas na mão. Mas o texto que nós lemos diz que quando Moisés chega diante do acampamento, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E o texto nos diz que, ao olhar aquela cena, ele é tomado de raiva, de indignação, de decepção, e tomado de todos esses sentimentos, Moisés joga aquelas 2 tábuas no chão, e aquelas 2 tábuas se quebram. Aquelas 2 tábuas viram em cacos de pedra. Presta atenção, Moisés sai do encontro dele com o Senhor, movido por uma palavra, encorajado por uma palavra, mas no caminho, Moisés se depara com adversidades, lutas, frustrações, indignações. E exatamente nessa cena, os registros da palavra de Deus acabam se perdendo e sendo quebrados. É óbvio que Moisés não faz isso intencionalmente. Moisés não quebra aquelas tábuas como quem está olhando para Deus e dizendo: eu não me importo com o que você disse, eu não me importo com a sua palavra. O que Moisés está fazendo ali, na verdade, é lembrando eu e você da realidade de Moisés e da nossa. Fala para quem está do seu lado: não se esqueça que você é um ser humano. O que está acontecendo aqui com Moisés é a realidade que acontece comigo e com você constantemente. Moisés está se deparando com dias ruins, com situações difíceis, com decepções, tristezas, aflições, indignações, coisas que todos nós passamos. A questão é que a atitude de Moisés é uma atitude que soa muito mais como uma reação imatura e impulsiva diante de uma situação difícil do que como um desprezo intencional. Moisés o despreza intencionalmente, mas ele tem uma reação impulsiva, imatura, diante daquilo que aconteceu. E a questão é que eu tenho uma sensação no meu coração de que essa é uma cena muito mais comum à nossa vida do que a gente pensa. Reações tipo a de Moisés é uma cena muito mais comum à nossa vida do que a gente pensa. Talvez você está aqui nessa noite e talvez você tenha alguma palavra que Deus te deu algum tempo atrás, talvez há anos atrás.
Talvez exista algum sonho que Deus colocou no seu coração, alguma direção que foi encorajadora para você, que fortaleceu o seu coração, que foi pontual, que transformou algo dentro da sua vida, mas que talvez à medida em que os anos foram passando, que os dias foram passando, que os meses foram passando, se tornou uma palavra difícil de ser encontrada dentro das tábuas do seu homem interior. Foi uma palavra tão presente por um tempo, mas parece que hoje é só uma memória de um dia que Deus falou, de um dia que Deus usou uma pessoa para liberar uma palavra sobre mim, mas que eu não consigo me lembrar muito bem o que foi. De um sonho que eu lembro que eu vivi, mas que hoje eu não consigo mais me lembrar exatamente qual era esse sonho que Deus me deu. E muitas vezes a dificuldade de encontrar essa palavra dentro do nosso coração é porque nós não as escrevemos direito, é porque nós não as registramos como deveria. Mas na verdade, a maioria das vezes, a dificuldade de encontrar essa palavra é porque aquilo que um dia foram tábuas onde Deus escreveu a palavra que Ele nos deu e que nós as registramos, hoje talvez são só cacos das tábuas que nós quebramos em meio às nossas reações impulsivas e imaturas, enquanto estamos caminhando para tentar viver a palavra que Deus nos deu. Deus grava aquela palavra em tábuas de pedra, mas a gente não pode se esquecer que o destino final daquelas palavras era o coração de Moisés. Aquelas tábuas deveriam permanecer como um lembrete para Moisés, dizendo: Moisés, volta para essa palavra todo dia, medita nessa palavra dia e noite, até que essas palavras estejam gravadas, tatuadas, enraizadas dentro do seu coração. É um processo para que isso aconteça. Só que Moisés desce, aquelas tábuas se quebram, e aquela palavra que ainda não estava registrada no coração se perde com aquelas tábuas quebradas. E muitas vezes na nossa vida é assim também. Aquilo que ainda não estava gravado no coração acaba sendo quebrado em reações nos dias difíceis. Moisés desce do monte empolgado, tomado por aquela experiência, louco para viver o que Deus tinha mostrado para ele, mas quando ele chega, ele se encontra com aquela cena, a atitude do povo provoca Moisés, a atitude do povo provoca Moisés ao limite, desafia Moisés ao limite, e a questão é que Moisés acaba perdendo a razão. Moisés cede a toda aquela pressão, Moisés responde àquela pressão, porque quando você lê essa cena, a lógica seria Moisés descer do monte. E qual é a primeira coisa que Moisés tinha que destruir? O bezerro. A lógica era destruir o bezerro. Mas cedendo a toda aquela pressão, a primeira coisa que é jogada no chão é as tábuas da palavra que Deus deu. Depois, como a gente leu, Moisés vai lá, destrói o bezerro, moe ele, corrige os líderes, corrige o povo, alinha todo mundo. Moisés faz o que era necessário. Moisés não se omite de fazer. Moisés vai, destrói o bezerro, corrige, alinha, pune os culpados. Só que o problema é que quando ele termina todo esse processo que era necessário e importante, tinha uma coisa faltando. Moisés corrige tudo, destrói o bezerro, só que no final desse processo, Moisés não tinha mais as tábuas para poder voltar para elas e se lembrar da palavra que Deus tinha dado para ele e para aquele povo caminhar. E muitas vezes essa é a cena da nossa vida. Eu não estou falando aqui sobre desprezarmos Deus e virarmos as costas para Ele, mas a gente tem que admitir que muitas vezes nós também temos reações impulsivas e imaturas, e no meio dessas reações nós quebramos as tábuas, nós jogamos fora, nós esquecemos, abandonamos a palavra que Deus nos deu, e então à medida em que a nossa impulsividade passa, a gente quebra o bezerro, a gente pede perdão, a gente realia as coisas, só que quando está tudo arrumado, a gente para voltar a viver a palavra, e cadê ela? E como que eu posso trazer na memória a palavra que Deus me deu para caminhar a esperança, se no meio das questões eu reagi como Moisés e joguei, quebrei a tábua e perdi a palavra? Moisés está ali, ele faz o que precisava, corrige, destrói o bezerro, alinha, mas no fim ficou faltando uma coisa: aquelas tábuas não estavam mais ali. E quantas vezes somos nós que nos encontramos nessa cena? A gente não faz isso por desprezo, como Moisés não fez. A gente não faz isso como quem olha para Deus e fala: Deus, eu não me importo com o que você disse,
joga essa palavra fora, deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero. A gente não faz dessa forma. Mas a gente precisa admitir que muitas vezes nós temos quebrado tábuas dos nossos encontros com Deus, tábuas das palavras que Deus tem dado ao nosso coração. Muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus e o nosso coração acredita que aquela palavra vai se cumprir 10 minutos depois que Deus falou, e a gente sai, a gente começa a caminhar empolgado sobre aquela palavra. Então os dias passam, as lutas vêm, o tempo vem, as provas vêm, as decepções vêm, as indignações vêm, e muitas vezes é exatamente nesse momento que as tábuas se quebram. Muitas vezes as tábuas se quebram na nossa vida pelo sentimento da demora. É aquele sentimento de que a palavra de Deus está demorando para acontecer, de que as coisas estão demorando para gerar resultado. E então nessa demora, nesse sentimento de demora, a nossa fé esmorece, o nosso zelo se vai. E então aquilo que antes era o guardião das tábuas, agora permite que as tábuas se quebrem. Muitas outras vezes, as tábuas se quebram no meio da decepção. A decepção que nos faz pensar: poxa Deus, eu me esforço tanto, eu tenho sido tão obediente a você, eu tenho feito tantas coisas do jeito que o pastor diz para eu fazer, do jeito que a Bíblia diz que para eu fazer, e parece que eu me esforço tanto, mas o resultado nunca vem. Senhor, eu oro e jejuo tanto pela minha família, mas minha família não encontrou Jesus ainda. Jesus, eu tenho clamado tanto pelo meu filho, mas meu filho não foi encontrado por Jesus ainda. Senhor, eu tenho me dedicado tanto, mas essa situação na minha casa ainda não mudou. A minha situação financeira não mudou. O Senhor me deu uma palavra, mas por que está demorando tanto para se cumprir? E às vezes nós nos decepcionamos por ter a sensação que a gente está fazendo demais, e parece que Deus está esquecendo de fazer a parte dele. E às vezes é no meio desses sentimentos imaturos que as tábuas se quebram. Muitas vezes as tábuas das palavras que Deus nos deu, elas viram cacos em meio à perseguição. Enquanto os altos gritos dos adoradores de Baal parecem encobrir as vozes da nossa adoração, quando muitas vezes aquilo que nós ouvimos de Deus, a palavra que Deus nos deu, o quanto fomos encorajados por aquela palavra, acabam sendo tratados como desprezo ou loucura pelas pessoas que nos escutam, que nos veem correndo atrás daquela palavra. Quando muitas vezes nós nos tornamos motivo de zombaria, motivo de desprezo, de piada para muitos que um dia foram amigos ou talvez família. E muitas vezes em meio a essas circunstâncias, as tábuas acabam se perdendo. Muitas vezes quando nós tentamos sair encorajados para correr, encontramos o desprezo de pessoas. Talvez esse foi o sentimento presente em Moisés. Moisés descendo encorajado, porque ele estava vendo Deus face a face por 40 dias. E ele chega lá embaixo e encontra o povo prostrado diante do bezerro de ouro, como quem diz: o que vocês estão fazendo? Deus estava aqui tão pertinho de nós, como vocês puderam desprezar Deus dessa forma? E muitas vezes, quando a gente é colocado nesse lugar de desprezo, às vezes nós acabamos abandonando, quebrando essas tábuas. Tem muitas vezes que essas tábuas se quebram ou se perdem em meio às imaturidades e às limitações dos nossos sentimentos. Quando os nossos impulsos de raiva, de ansiedade, de desespero, angústia, que são reais, que muitas vezes estão presentes dentro do nosso coração, nos fazem jogar essas tábuas ao chão. Quando eles prendem o foco da nossa vida, as limitações emocionais que nós temos, e nós ficamos tentando tratar o nosso emocional, espiritualizando algo que não deve ser espiritualizado, tratando as nossas limitações emocionais, achando que isso é algo espiritual a ser resolvido, quando deveríamos estar tratando as nossas limitações emocionais diante de profissionais que Deus tem usado para alinhar o nosso interior. E muitas vezes, ao invés de procurarmos psicólogos, psiquiatras, tomarmos medicamentos se for necessário,
para que nós possamos estar bem diante de limitações emocionais que temos. Nós tentamos ignorar isso e tratar como se fossem espirituais, e na verdade a única coisa que nós estamos fazendo é limitar a nossa capacidade de viver as nossas limitações emocionais. E em meio a essas reações imaturas, muitas vezes, quebramos aqui as nossas tábuas. Quando eu me lembro de 2 Crônicas 34, eu me lembro do rei Josias, e eu percebo que muitas vezes as tábuas também podem se quebrar, ficar perdidas no meio da religiosidade, do hábito eclesiástico, no meio daquele coração e daquela vida que se acostumou com a presença de Deus, que se acostumou com o culto, que se acostumou com a célula, que se acostumou com o lugar de oração, que se acostumou com a leitura da Bíblia. Aquela vida que se acostumou a dar um check na agenda e fazer essas coisas, mas que não tem mais as lágrimas nos olhos da paixão da presença, cujo coração já não carrega mais expectativa pela presença, aquele coração que perdeu a chama do primeiro amor. O amor até está ali, mas não é mais um amor aceso, um amor ardente, um amor apaixonado. E muitas vezes é exatamente nesse cenário que pessoas que perderam essa chama do amor e quebraram as suas tábuas, encontram pessoas apaixonadas, jovens apaixonados, adolescentes apaixonados, e muitas vezes são usadas para quebrar as tábuas dessas pessoas, tentando tirar a empolgação do coração delas, como se amar a Deus intensamente fosse um traço de imaturidade e adolescência, e a maturidade trouxesse para você um senso agora onde eu não preciso queimar tanto por Jesus, porque isso é coisa de jovem. Quando você amadurece, essa paixão passa, e agora você vive de uma maneira mais madura a sua fé. A questão é que, além desses exemplos, existem muitos outros, pelos quais nós podemos quebrar as nossas tábuas. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é: e nós? Nós temos alguma tábua de uma palavra que Deus nos deu, que hoje se encontra quebrada? Tem alguma palavra, algum sonho, algum direcionamento que Deus deu para você, para sua família, para sua casa, e que talvez se perdeu, que hoje você está aqui, tentando se lembrar e pensando: Shalom, tinha uma palavra, mas hoje tudo que eu tenho são só cacos. São só cacos de uma tábua que se quebrou à medida que eu fui vivendo, que eu tive dias difíceis, que eu me decepcionei. Eu acreditei no que Deus falou, só que eu imaginei que isso aconteceria amanhã. Eu desenhei o jeito que eu achei que aconteceria, as coisas não foram da forma como eu esperei. E quando não foi, eu fiquei decepcionado. E eu achei que Deus tinha esquecido aquela palavra, ou que eu tinha entendido a palavra errado, e aquela tábua acabou se quebrando. Talvez você está aqui nessa noite com esse sentimento de que se foi, se quebrou, e agora tudo que resta para você é aceitar, colher as consequências e seguir sua vida. Talvez pouco após quebrar aquelas tábuas, ao se voltar e olhar para o chão, aqueles cacos de pedra, talvez exatamente foi esse o sentimento de Moisés. De olhar para aquelas tábuas e pensar: o que eu fiz? Talvez Moisés tentou pegar aqueles cacos e juntar como um quebra-cabeça que era impossível de se completar. Talvez pensando: agora o que me resta é isso, é colher as consequências do meu erro. Agora eu estou condenado a viver o resto da minha vida aqui, só com os cacos dessa palavra, sem poder trazer ao meu coração a esperança de me lembrar do que Deus tinha me dito naqueles dias e que ficou registrado nessas tábuas. Talvez é assim que você tem se sentido, vindo para a igreja nos últimos meses, nos últimos anos, vindo para o meio da comunhão dos irmãos apenas com a lembrança daquilo que um dia foi escrito em uma tábua, mas que hoje são só cacos. E eu admito para você que algumas vezes na minha jornada eu já me encontrei assim. Algumas vezes na minha jornada eu já me deparei com essa cena. E esse texto de Êxodo 34 tem sido uma âncora de esperança para a minha alma. Esse texto tem sido um beijo de esperança de Deus. Porque você concorda comigo que com todo direito, Deus podia olhar para Moisés e punir Moisés? Sim ou não? O erro não foi de Deus, o erro foi de Moisés. Deus podia olhar para Moisés e falar assim: Moisés,
A responsabilidade de cuidar dessas tábuas era sua. Eu entreguei elas na sua mão. Eu disse para você cuidar. Você não cuidou. Agora, Moisés, colhe as consequências disso. Deus podia ter feito isso, sim ou não? Agora, se você ler o capítulo 32, o 33 e o 34, você vai perceber que não houve uma vez sequer que Deus tenha cobrado Moisés. Não houve uma vez sequer que Deus olhou para Moisés e falou assim: por que você fez isso, Moisés? Por que você não cuidou dessa tábua? Mas a gente chega no versículo 1 do capítulo 34, e Deus vai olhar para Moisés e falar para Moisés: corte 2 tábuas novas, semelhantes às primeiras, porque eu vou reescrever essas tábuas, aquelas palavras que se perderam das 2 primeiras que você quebrou. Esse texto tem sido uma esperança para minha alma, quando eu olho Deus falando para Moisés: Moisés, eu quero falar outra vez para você. Moisés, você não tem como trazer essa palavra de esperança ao seu coração, porque ela se perdeu. Moisés, eu quero escrever essa palavra de novo. Eu quero registrar essa palavra de volta, para que você possa trazer ela ao seu coração. Eu quero escrever aquilo que eu disse outrora, a mesma palavra, em novas tábuas. No capítulo 33, versículo 18, Moisés fala para Deus: Deus, me mostra a sua glória. Sabe o que Moisés está pedindo aqui? Moisés está falando para Deus: Deus, por favor, me visita de novo, como você fez naquele dia. Deus, me encontra outra vez. Eu quebrei as tábuas, eu perdi as palavras, eu não consigo trazer à minha memória a palavra para me dar esperança. Deus, por favor, pela sua misericórdia, me encontra outra vez, me mostra a sua glória, escreve essas palavras outra vez. Moisés se volta com esse clamor, dizendo: Senhor, o erro foi meu, eu sei que foi meu, mas se você quiser, eu estou aqui clamando para você nessa noite, por favor, me conta outra vez. Eu lembro que teve um dia que você falou: o erro foi meu de deixar quebrar, mas Senhor, eu quero continuar caminhando sobre a palavra que você me deu, então escreve ela outra vez, fala comigo de novo. Esse é o clamor de Moisés. Então no capítulo 34, Deus vem em resposta ao clamor e diz para ele: eu vou escrever de novo, eu vou falar de novo, corta 2 tábuas, porque eu vou fazer de novo. É interessante que Deus então fala para Moisés que se revelaria para ele no meio da fenda da rocha. Essa fenda da rocha faz uma referência ao próprio Cristo, porque Cristo, na cruz, ele reafirma a aliança divina de resolver o problema do pecado. Quando nós olhamos aqui para o texto, as primeiras tábuas que representavam essa primeira aliança foram quebradas. Deus então vem no meio da fenda da rocha, encontra Moisés e reescreve a aliança, reafirma a aliança. Da mesma forma, a aliança da humanidade com Deus foi quebrada em Adão, mas Cristo vem como a reafirmação da aliança que foi quebrada em Adão. Assim como Moisés teve a sua fenda da rocha, eu e você também temos essa fenda em Cristo. É uma boa esperança saber que eu e você também temos um mediador para quem nós podemos correr e encontrar nele a esperança de que ele reescreverá as palavras que se perderam, talvez os nossos impulsos imaturos e que se quebraram ao longo da jornada, porque nós temos em Cristo, no corpo fendido de Cristo na cruz, o lugar aonde o Espírito de Deus nos encontra outra vez e reescreve no nosso coração as palavras que se perderam. Essa é a realidade do nosso Deus. Nós temos um mediador que intercede por nós. Deus não esquece, Deus não desiste. Deus podia desistir, Ele tinha todo o direito de desistir de Moisés, Ele tinha todo o direito de desistir de mim, Ele tinha todo o direito de desistir de você. O erro foi nosso, foi a gente que se esqueceu, a gente que quebrou, a gente que não cuidou. Mas a paciência de Deus é admirável, Ele vem e escreve outra vez. Você percebe que esse padrão não é encontrado só aqui em Moisés. Você vai poder ver que há outros exemplos na Bíblia de que esse é o coração do nosso Deus. Nós podemos olhar para Sansão.
Sansão recebe uma palavra, Sansão começa a caminhar sobre aquela palavra. À medida em que os anos passam, Sansão vai esmorecendo, vai cedendo às tentações, vai cedendo o seu coração. Ele tem o seu cabelo cortado, parece o fim da linha, parece que não tinha mais volta. Mas de repente Sansão se volta ao Senhor com um clamor, e a Bíblia diz: então o cabelo de Sansão voltou a crescer, e Deus mais uma vez se derrama sobre Sansão e usa ele outra vez. Nós podemos olhar para aqueles dois homens que encontram Jesus no caminho de Emaús. Eles estão voltando para casa tristes, decepcionados. Jesus estava falando para eles há 6 meses: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas a minha morte não é o fim da linha. Não se entristeçam, eu vou levantar dos mortos. Jesus está 6 meses avisando aqueles caras. Há 6 meses Jesus está dando uma palavra para aqueles caras. Quando Jesus morre, o que eles fazem com a palavra? Pá, tacam no chão. Eles voltam para casa decepcionados, com o sentimento de que a história tinha acabado, a cruz tinha terminado com a esperança. O texto diz que Jesus ressuscita, ele encontra os 2 discípulos no caminho de Emaús, vai caminhando com eles, escutando a frustração, a tristeza, como aqueles que estão dizendo: nós tínhamos uma palavra, mas nós nem nos lembramos muito bem do que é, porque mataram o nosso Messias. A frustração, a decepção quebrou as tábuas. Jesus entra na casa daqueles homens, e Jesus faz com eles o que já tinha feito dezenas de outras vezes. Num simples partir de pão, Jesus reescreve no coração daqueles homens o ardor, o fogo e a esperança daquilo que Deus tinha chamado eles a viver. A questão é que Deus deseja escrever outra vez coisas dentro do coração de pessoas, e eu creio que nessa noite Deus deseja escrever outra vez algumas palavras dentro do coração de algumas pessoas aqui. Deus então vai pedir no capítulo 34 algumas coisas práticas para Moisés. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés no capítulo 1, no versículo 1, perdão, no capítulo 34, Deus diz: Moisés, lavre 2 tábuas, semelhante às primeiras. Repete isso comigo: 2 tábuas, semelhante às primeiras. É interessante você pensar que o primeiro passo que Deus pede para Moisés dar, o primeiro passo prático que Deus pede para Moisés dar, era restaurar o emblema visível daquela palavra e daquela aliança que Deus tinha feito com ele a primeira vez. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é: Moisés, restaure aquele emblema visível que te fazia se lembrar daquele encontro que você teve comigo. Tentando traduzir isso um pouco mais, é como se Deus estivesse dizendo para o seguinte: Moisés, se lembre de como você vivia naqueles dias. Moisés, se lembre de como o seu interior se posicionava diante de mim naqueles dias. Moisés, se lembre como no simples você foi diligente. Se lembre, Moisés, da diligência de estar comigo, do relacionamento comigo todo dia. Se lembre, Moisés, da diligência de comer da minha palavra, de se alimentar da minha palavra todo dia. A diligência do jejum, que era a declaração do seu anseio de estar na minha presença. Moisés, se lembre a diligência das pequenas práticas, a diligência dos pequenos passos, das pequenas obediências, dos pequenos atos de serviço. Não há como eu escrever novamente, Moisés, se você não se lembrar disso. É interessante você perceber que Deus não está pedindo para Moisés fazer nada de novo. A ordem de Deus é: Moisés, corte 2 tábuas semelhante às primeiras. A ordem para Moisés não é: Moisés, corta 2 tábuas agora, faz algo novo, faz algo diferente. Não, Moisés precisava se lembrar e então fazer de novo, porque para fazer 2 tábuas iguais às primeiras, a primeira coisa que ele precisava era se lembrar de como as primeiras eram. Então o que Deus estava dizendo para ele é: Moisés, se lembre daquilo que era visível, e então faça de novo. Se lembre das posturas visíveis, e então faça de novo. Deus estava dizendo: não tem segredo, Moisés.
Você não tem que inventar uma coisa nova. O Cezinha fala muito isso para nós: o simples habita atrás, o extraordinário, perdão, habita atrás do simples. O simples é o que gera o extraordinário. E Deus estava lembrando Moisés: Moisés, vamos lá, vamos restaurar o emblema visível. Então a primeira vez Moisés fica no monte 40 dias, jejum. Vai reescrever de novo 40 dias. Shalom, você está dizendo que o poder está nos 40 dias? Não, Deus está só apontando para Moisés: faz de novo aquilo que você fez. Restaura o emblema visível. As tábuas são 2 tábuas exatamente iguais às primeiras. A primeira coisa que Deus pede para mim e para você é para que nós possamos nos lembrar e então fazer de novo. Fala para quem está do seu lado: se lembre e faça de novo. A pergunta que eu tenho para você diante disso é: quando Deus falou com você, essa palavra que talvez hoje você está aqui desejando que Deus reescreva no seu coração, talvez você está aqui carregando um clamor dizendo: Deus, fala de novo, eu me esqueci. As lutas, elas me pressionaram tanto, foram tantas pressões, que parece que eu não consigo lembrar os detalhes do que você falou. E a pergunta diante desse primeiro ponto é: quando Deus falou com você, teve algum posicionamento que Ele te pediu? Algum ato de fé, alguma renúncia, alguma postura? Se teve, então se lembre e faça de novo. A primeira coisa que Deus pede para Moisés é: Moisés, se lembre, restaure o emblema visível. Qual era o emblema visível? Era aquelas tábuas, mas aquelas tábuas apontavam para algo muito mais profundo. Moisés teve que subir no mesmo monte que ele encontrou, foram os mesmos 40 dias de jejum. Você percebe que o processo é exatamente igual ao primeiro. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Moisés, se lembre das coisas que você perdeu junto quando você quebrou a tábua, e restaure isso primeiro, faça de novo. Então Moisés se lembra e corta as 2 tábuas semelhantes às primeiras. Então no versículo 2 Deus fala para Moisés: agora, Moisés, pega essas 2 tábuas e suba no monte me encontrar. Deus convida Moisés a subir no Sinai mais uma vez, para encontrar as 2 tábuas de pedra na mão. E Deus dá uma orientação para Moisés. Ele fala para ele: ninguém pode subir com você. Você tem que subir sozinho. E a questão é que a gente pode ser encorajado por líderes. A gente pode ser encorajado e afirmado em verdades de Deus sobre nós, por pastores, por amigos, por líderes, por familiares. Mas é fato que quando Deus deseja escrever a palavra dele, a mensagem dele, a direção dele dentro das tábuas do nosso coração, isso acontece quando nós estamos sozinhos com ele. Moisés não sobe sozinho porque faltava pessoa para ir com ele. Se Moisés convidasse, Josué estava prontinho para ir. O que Josué mais queria era poder acessar a presença. Moisés não vai sozinho porque faltava gente. Moisés vai sozinho porque aquele era um encontro pessoal. Deus queria reescrever as palavras na tábua do coração dele. Era ele Deus e não tinha mais ninguém ali. Agora é interessante você pensar que Moisés tinha descido aquele monte com as tábuas na mão. Mas Moisés nunca tinha subido aquele monte com as tábuas na mão. Moisés já tinha descido com aquelas tábuas. Moisés fez o movimento de sair da presença de Deus encorajado para viver a palavra. Mas essa é a primeira vez que Moisés está voltando para a presença com aquelas tábuas na mão. A questão é que, quando você lê Êxodo, você percebe que Moisés subiu o Sinai pelo menos 6 vezes antes dessa vez aqui. Por 6 vezes Moisés já tinha subido aquele mesmo caminho para encontrar Deus no monte. Mas agora essa subida estava diferente. Porque dessa vez Moisés estava carregando no braço dele um memorial de esperança, uma fagulha de esperança daquilo que ele tinha escutado de Deus naquele último encontro. Moisés sobe com aquelas tábuas na mão, aquelas tábuas em branco, ainda sem nada escrito. E a questão que Deus está mostrando para Moisés, para mim e para você,
é que a mesma palavra que Deus te deu, que te encorajou, te impulsionou, te animou a sair do seu encontro com Ele empolgado para viver e correr o que Deus te falou, é a mesma palavra que tem que pesar nos seus braços e te trazer de volta para Ele, se lembrando que Deus continua dizendo para você: continue voltando para mim, continue voltando para mim. Quando eu te dei uma palavra, eu não te enviei para uma guerra aonde você está sozinho, eu continuo aqui convidando você a voltar para mim, porque se eu precisar dizer 20 vezes a mesma palavra para você, eu vou dizer. A mesma palavra que te comissiona a viver é a mesma palavra que te convida a voltar. A mesma palavra que te encoraja a obedecer a Deus é a mesma palavra que ancora a sua alma no convite eterno dele, dizendo para você: volta para mim, volta para mim. E não é um volta para mim de quem se desviou, é você entender que o Deus que te convidou a correr não te convidou a correr sozinho, mas te convidou a correr com ele. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, eu quero ensinar para você um pouco mais a respeito de quem eu sou e de quem o meu coração é. Porque muitas vezes quando Deus fala com a gente sai tão empolgado para obedecer, para viver, para manifestar a palavra que Ele nos deu. Mas a gente se esquece que o peso dessas tábuas dos nossos braços, elas também nos lembram que o caminho que nós fizemos para correr para a obediência, ele também é o caminho que nos diz que Deus continua nos esperando de volta perto dele. Moisés está subindo aquele monte com aquelas tábuas, refazendo aquele caminho com aquelas tábuas, e talvez aquelas tábuas não eram leves, o caminho não era curto, e enquanto Moisés está subindo difícil aquela montanha com aquelas tábuas na mão, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, deixa eu contar uma coisa para você. Deixa eu contar quem eu sou. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você tem alguma palavra que Deus te deu, algum sonho, algum pedido que Deus te fez e que talvez em meio à sua jornada se perdeu, se quebrou, esmoreceu, alguma prática que Deus te pediu para fazer, um posicionamento e que talvez tenha se perdido. Se você já passou por isso, você sabe que o sentimento que é gerado no nosso coração não é o sentimento que nos faz olhar para Deus e querer correr para Ele de volta, mas o sentimento que é gerado no nosso coração é o sentimento de que parece que Deus está decepcionado com a gente. Já passou por isso? O sentimento que Moisés tinha é o sentimento que eu e você tínhamos, o sentimento de que ao quebrarmos aquela pedra, o caminho que nós tínhamos para nos relacionar com Deus foi interrompido também, porque parece que nós somos ensinados a olhar para Deus como um general, que nos dá a sua missão, que nos dá as armas e diz: vai e luta, e se você não cumprir essa missão, ai de você. Deus está falando para Moisés: Moisés, eu estou restaurando tudo, inclusive a sua visão a meu respeito. Bota essas tábuas nos braços, e enquanto você está carregando o peso de subir essa montanha, eu quero que você entenda uma coisa, Moisés. Eu não sou um general de um exército, eu sou um pai, e eu tenho você como meu filho. Você não é um menino de recados para mim, como alguém que eu coloquei uma mensagem na boca e falei: vai e fala, e se você não entregar essa mensagem, você vai ser punido. Moisés, eu tenho um compromisso com você. Moisés, eu escolhi você, eu te amo como um filho, e se eu precisar repetir 1.000.000 de vezes essa palavra, eu vou repetir ela para você, porque eu tenho um compromisso com você, Moisés. Então entenda, você ter quebrado essas tábuas não me ofendeu, é exatamente por isso que Deus não cobra Moisés nenhuma vez. Eu estou te ensinando, Moisés, que você é um ser humano e essas tábuas podem se quebrar, mas a mesma palavra que te impulsionou a correr precisa te levar a entender quem eu sou. Eu sou um pai que está aqui dizendo para você: volta para mim, porque eu não te pedi para correr sozinho, eu te pedi para correr comigo. Se você tem filho pequeno, ou você já tem um filho grande, você passou pela época dele pequeno, você vai entender isso de uma maneira mais fácil. Eu tenho um cachorro em casa, um dálmata, grande. Todos os dias, eu estou sendo literal, todos os dias eu acordo, a Emma acorda, a Emma sai do quarto dela, chega na sala, encontra o nosso cachorro. Ela olha para mim e fala: papai,
eu não posso puxar o rabo do flocos, né? E eu falo para ela, não, filha, muito provavelmente em algum momento ele vai te morder se você puxar o rabo dele. Ela fala para mim, eu não posso puxar o rabo. E o que ela vai fazer? Puxar o rabo do cachorro. Eu não sei quantas vezes eu já disse para ela que não pode. E a questão é, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Porque ela não é uma funcionária do que eu estou dizendo, ela é minha filha. E eu não me importo de ter que repetir 100 ou 100.000 vezes, até o momento que a minha filha entenda. Por quê? Porque eu quero que ela entenda que eu estou ali caminhando a jornada com ela. E a mesma palavra que eu estou encorajando minha filha a viver, é a mesma palavra que ela precisa se lembrar que ela tem um pai que está ali junto com ela na jornada. E se por acaso a tábua se quebrar, o pai está aqui para dizer para você de novo, você esqueceu, filha, que não pode puxar o rabo? Senta aqui que o papai vai lembrar você. Não pode. Deus está lembrando Moisés disso. Deus está trazendo Moisés e dizendo assim, Moisés, a mesma palavra que te impulsionou a viver é a mesma palavra que te convida a voltar para mim. E talvez você está sentado aí falando, pastor, eu até entendi isso. Só que como eu posso pegar essa palavra que me impulsionou a correr e voltar com essa palavra para ele, se eu quebrei as tábuas e me esqueci da palavra? E é interessante que Deus pede para Moisés cortar as tábuas. E Moisés pega as tábuas do braço e a Bíblia diz que aquelas tábuas ainda estavam em branco. Não tinha nada escrito naquela tábua. Moisés sobe aquela montanha, não se lembrando da palavra, mas se lembrando que teve um dia que Deus falou. E talvez você está aqui nessa noite exatamente assim. Eu não lembro o que foi que Deus disse, mas eu lembro que teve um dia que Ele falou. Então eu quero encorajar você a fazer a mesma coisa que Moisés. A tomar nos seus braços as tábuas ainda em branco. E talvez diante de Deus falar a mesma coisa. Falar, Deus, eu não me lembro o que você disse. Se quebrou, eu esqueci, se perdeu. Mas eu me lembro que teve um dia que você falou. E eu estou pegando as minhas tábuas em branco e voltando para você. Como quem diz, Senhor, por favor, fala de novo. Escreve outra vez essas palavras no meu coração. Escreve outra vez essas palavras nas tábuas do meu coração. E então a terceira e última coisa para a gente poder orar. O livro de Deuteronômio, capítulo 8, 9 e 10, ele narra essa mesma passagem que nós lemos aqui em Êxodo. E Deuteronômio capítulo 10, versículo 2, traz um detalhe que a narrativa de Êxodo não traz. Deuteronômio 10, versículo 2 diz assim: eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou. E então Deus dá uma ordem para Moisés aqui, ele diz, e você guardará essas tábuas na arca. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, restaura os emblemas visíveis. Se lembra de como eram as duas primeiras tábuas e corta duas semelhantes às primeiras. Moisés, se lembra que eu sou seu pai, corre para mim de novo, volta para esse lugar do encontro com a mesma empolgação que você desceu, vem para me encontrar. Moisés, eu vou falar de novo, eu vou escrever de novo, mas eu preciso te pedir uma coisa. Depois que eu falar, depois que eu escrever, existe um lugar onde você deve guardar essas palavras. E essas palavras precisam ser guardadas dentro da arca. Você se lembra o que a arca simbolizava no Antigo Testamento? Repete comigo: a presença de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, o lugar onde você deve guardar as minhas palavras é no lugar da presença, no lugar do relacionamento. Entenda que na Bíblia, guardar as palavras não significa colocá-las numa gaveta e trancar com cadeado para que não se perca. Guardar na Bíblia tem a ver com estar em um lugar onde todos os dias você as visita, você medita nelas dia e noite, até que elas saiam das tábuas de pedra e sejam gravadas no seu coração. Moisés está ouvindo de Deus essa orientação. Moisés, se você tentar guardar essas tábuas sozinho, provavelmente vai acontecer o que aconteceu da primeira vez. Você vai ter um impulso imaturo, um impulso humano, você vai ceder à pressão e essas tábuas vão se quebrar de novo. Mas existe um lugar, Moisés, onde essas palavras não se perdem.
Existe um lugar, Moisés, onde essas palavras são transferidas dessas pedras para o seu coração. E esse lugar é o lugar do relacionamento comigo. Então depois que eu falar com você, antes de você sair correndo para viver, fica aqui comigo, medita nessas palavras dia e noite e deixa essas palavras serem gravadas dentro do seu interior. Guarda essas palavras na presença. Eu creio que Deus quer reescrever palavras no coração de cada um aqui de vocês nessa noite. Mas Deus também está lembrando eu e você, à medida em que eu falar com vocês, que eu escrever em vocês, saibam que há um lugar onde essas palavras precisam ser guardadas. Esse lugar é o lugar do relacionamento. Esse lugar é o lugar da intimidade, onde você medita nessas palavras diante do Senhor e permite que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Como eu posso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, se eu não registrei as palavras de esperança na minha memória? Hoje eu quero convidar você a crer que Deus deseja falar outra vez. Hoje eu quero convidar você a crer que Deus deseja escrever outra vez. Talvez você está aqui com esse sentimento, Shalom, quebrei minhas tábuas. Eu estou aqui tentando lembrar, reencontrar, mas tudo que eu tenho hoje, na verdade, é um coração quebrado, um coração vazio, desanimado, que sabe que teve um dia que Deus falou, mas que a tábua se quebrou, a palavra se perdeu, e hoje a única coisa que eu tenho é uma tristeza, um desânimo, um coração vazio que não tem condição de dar nada para Deus. Tudo que eu tenho nas minhas mãos são cacos das tábuas que um dia despertaram o meu interior. Eu quero convidar você a fazer o mesmo clamor que Moisés fez. Dizer essa noite para Deus: Senhor, será que você poderia nos mostrar a sua glória? Será que você poderia nos encontrar novamente como você nos encontrou aquela outra vez? Será que você poderia mais uma vez escrever essas palavras no nosso coração? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Feche seus olhos. E diga isso ao Senhor, fale a Ele, fale: Senhor, eu creio que hoje é o dia que a sua voz pode cair sobre nós outra vez. Senhor, hoje eu creio que a sua voz pode recair sobre o jardim do nosso coração. Senhor, eu estou aqui nessa noite pedindo, Espírito Santo, me lembra dos emblemas visíveis, me lembra das posturas que você me pediu, me lembra das renúncias que você me pediu, me lembra daquilo que você me pediu para fazer, que talvez esmoreceu ao longo dos anos. Eu quero me lembrar e fazer de novo. Eu quero cortar essas duas tábuas como Moisés fez, me lembrar e fazer de novo. Senhor, nessa noite eu corro para a sua presença. Eu não vou esperar daqui 10 dias, eu vou agora para a sua presença, com essas tábuas ainda em branco, sem me lembrar do que você falou, mas me lembrando que teve um dia que você falou. Então eu corro para você, me lembrando que você é um pai que não se pesa em repetir, em me lembrar, em falar de novo aquelas palavras que talvez eu esqueci, que eu perdi, que eu quebrei, em meio às minhas inseguranças, os meus medos, as minhas decepções. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, prontos, com o coração aberto, clamando a você. Será que você poderia se derramar sobre nós mais uma vez, Senhor? Espírito Santo, será que hoje você poderia falar com a gente mais uma vez, Senhor? Será que hoje você poderia encorajar o nosso coração mais uma vez? Será que hoje você poderia depositar o sonho no nosso coração mais uma vez? Espírito Santo, será que hoje você poderia falar de novo as palavras de outrora? Espírito Santo, nós estamos aqui abertos ao seu agir. Nós amamos a sua presença. Nós honramos a sua presença.
assim como fizestes com Moisés, será que poderias fazer conosco nessa noite também, Senhor? Nos perdoe, Senhor, nós quebramos as tábuas. Nos perdoe, nós esquecemos das palavras. Nos perdoe, nós as abandonamos muitas vezes. Mas, Senhor, nós estamos aqui nessa noite nos lembrando de que teve um dia que você falou. Teve um dia que você nos encontrou, teve um dia que você disse, teve um dia que o nosso coração foi encorajado, teve um dia que a direção da nossa vida foi completamente mudada. Senhor, teve um dia que você nos encontrou. Por isso nessa noite nós pedimos o que Moisés pediu. Senhor, nos mostre sua glória. Nos encontra outra vez, Senhor, como fizeste da primeira vez. Nos visita outra vez, como fizeste da primeira vez. Jesus, escreve essas palavras outra vez, como você escreveu da primeira. Fala essas palavras outra vez, como falastes da primeira. Senhor, nós precisamos te ouvir, Senhor. Não há outra voz que importa. Não há outra palavra que importa. Nós precisamos ouvir você nessa noite, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Derrama a sua voz sobre o jardim da nossa alma nessa noite, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Eu persegui sua glória. Achei o Filho. Traga a nossa memória, Senhor. Quero ver a beleza de Deus.
Eu quero conhecer Cristo. Diga o nome dele, Cristo. Beleza de Deus, Cristo. Fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Peça a Ele a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Diga, a beleza que existe em ti, e eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, aleluia, Jesus. Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, diga isso com todo o teu amor. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, Cristo. A beleza revelada no Pai. Cristo, e Cristo, e Cristo, e tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo é teu. Vamos declarar Ele, e tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Diga da voz, e tudo é tudo é teu. Coloque a mão no seu coração e diga: Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as nossas mãos, tu tens as minhas mãos, no dia bom, no dia mau. Santo é teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente canta, nós falamos de algo, mas muitas vezes não é o que sentimos.
Quantos de nós estamos aqui nessa noite, nós estamos declarando que tudo que nós temos é do Senhor, mas talvez não seja esse o sentimento do nosso coração. Talvez o nosso coração se encontre aflito, nosso coração se encontre com medo. Talvez as palavras que o Senhor nos deu, elas foram quebradas, e nós estamos ansiosos, preocupados. Mas eu queria me juntar junto com você nessa noite. Feche os seus olhos. Nós cantamos aqui, tudo que nós temos é do Senhor. Talvez você recebeu uma palavra para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua situação financeira, para as suas emoções. Mas a demora talvez está te deixando preocupado, ansioso, ansiosa. Mas agora eu queria que nós cantássemos mais uma vez, que tudo é dele. E eu queria que você colocasse diante do Senhor. Senhor, um dia eu recebi uma palavra para o meu casamento, mas está demorando tanto, eu estou tão preocupado e ansioso. Talvez eu recebi uma palavra para as minhas finanças e as coisas estão cada vez mais difíceis. Ah, Senhor, a demora, a falta do dinheiro tem me deixado noite sem dormir. Mas eu quero entregar agora diante do Senhor. Eu quero declarar que as minhas finanças são tuas. Ah, Senhor, talvez a minha família está passando por alguma enfermidade. Ah, Senhor, e essas tábuas da cura, da restauração ainda não chegaram. E isso tem deixado meu coração triste e ansioso. Eu queria que isso não fosse apenas uma canção do nosso coração, mas que agora fosse uma verdade da nossa alma, uma verdade das nossas emoções. Senhor, realmente tudo que nós temos é teu, e talvez não seja, mas eu quero que você fale isso para o Senhor profeticamente, entregando para Ele agora. Senhor, nessa hora nós queremos entregar diante do Senhor. Nós entregamos o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas famílias. Nós entregamos, Senhor, tudo que nós temos a Ti, as nossas finanças. Senhor, nós entregamos as nossas dores, as nossas angústias. Nós entregamos todas as nossas enfermidades. Senhor, e nós não queremos que isso seja apenas uma canção, mas nós queremos que isso seja uma realidade emocional, uma realidade da nossa alma. Senhor, tudo que nós temos, nós entregamos a Ti, porque um dia nós ouvimos o Seu chamado, um dia nós ouvimos a sua voz, e nós deixamos a nossa casa, muitas vezes deixamos o nosso emprego, deixamos pessoas que amamos, porque nós entendemos a Sua voz, nós entendemos o Seu chamado. Então nessa noite nós queremos declarar que tudo é Seu. Senhor, a nossa vida é Sua, a nossa família é Sua, a nossa finança é Sua. Nós entregamos as nossas emoções ao Senhor, nós entregamos o nosso corpo físico ao Senhor. Se existe alguém enfermo aqui, Senhor, nós queremos declarar a cura, porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é aquele que cura o nosso coração e a nossa alma. Então entregue tudo ao Senhor. Nós dizemos que tudo é seu, tudo é seu, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti.